se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha, tá? Bora girar então, porque agora a gente vai relembrar um pouco de um humorista que, assim, fez parte da minha infância. fez Praça é Nossa, Zorra Total, ficou muito tempo no SBT, depois ele foi pra Globo, fez participações em outros programas também, na Record, na Escolhendo o Band. professor Raimundo. Com certeza. Ele que tá passando por um problema, né? Ele tá bem mal, digamos assim, né? Vou pedir pra nossa produção alterar a tarja, que dá a entender que ele tá recluso. Acho que teve um errinho aí na nossa tarja. Mas a gente tá falando dele, Nesso da Capitinga. O Nesso da Capitinga, ele que foi um dos grandes astros ali da Globo, ele perdeu a esposa, né? Foi um dos grandes nomes, como o Ítalo mencionou ali, da escolinha do professor Raimundo, revelou grandes figuras da comédia. E o Pedro Bismarck, que é então o criador ali, intérprete do Nesso da Capitinga, foi inclusive um dos nomes revelados pelo Chico Anísio, ele não tá muito bem. Ele não tá muito bem. O Ademilson Pedro da Cruz, que é o nome real dele ali, ele é mineiro, não começou a vida profissional nos palcos, e sim no exército. Ele ficou 5 anos ali no 4º Esquadrão da Cavalaria e foi um dos grandes destaques ali da escolinha do professor Raimundo. Ele, com o fim da escolinha, ele continuou na Globo, fez ali parte do elenco do Zorra, né? Voltou a fazer sucesso com o Nesso da Capitinga e com a esposa, a Dona Candinha, que era interpretada pela Luciana Coutinho. Outro personagem aí que caiu nas graças, né, do público, né, Ítalo? Inclusive, eu nem sabia, eu tô descobrindo agora que ela era esposa dele, né? Na ficção e na vida Era só real, o personagem, era só o personagem, né? Uhum. Não era a esposa dele na vida real, né? A atriz que fazia a Dona Candinha, porque o texto aqui ficou meio dúbio, eu acho que não. Então, eu acredito que sim, viu? A Luciana Coutinho, que foi a intérprete ali da Dona Candinha, a gente sempre lembra dela, né, no Zorra Total, Porque os Bodões. era tinha aquela sketch que era ela numa porteira, assim, ele passava e os dois ficavam conversando. Exatamente. E a porteira meio que cobria o corpo dela, né? Naquela cena, em algumas cenas ali. Mas era realmente, né, muito engraçado, a gente via sempre, ele também tinha outros personagens, não era só o Nesso, mas foi o que marcou, claro, né? Mas a Globo passou por algumas mudanças, né? Ele saiu da TV Globo em 2015, né? Acabou aí aquela forma que a gente conhecia da Zorra Total, passou por uma modificação geral, né? Antes de sair do ar para sempre, o Zorra Total. Em 2015, aí o Pedro foi morar junto com a esposa dele em um sítio que ele tem no interior de Minas Gerais, mas a esposa dele acabou falecendo no ano seguinte, vítima de um infarto, né? Em entrevista ao Jornal Extra, o humorista contou, abre aspas, acho que superar a perda de alguém que se torna um só contigo é impossível. Você nunca mais se torna o mesmo. Foram 33 anos de um casamento cheio de cumplicidade, muito feliz. A minha vida no sítio é tudo que eu pedi a Deus. Aprendi a dar valor às mínimas coisas do dia a dia, vivendo lá. Quando não estou viajando a trabalho e nem em reuniões com meu escritório, meu cotidiano é normal, como de qualquer outra pessoa. As vantagens é que eu estou no sítio, eu pesco, cuido da terra, das plantas, dos bichos, leio, reúno a família, os amigos e tudo que me dá mais prazer com a calmaria do campo, né? Então ele trocou aí a cidade pelo sítio e vive recluso mesmo, né? Vive a maior parte do tempo isolado no sítio. A gente, inclusive, a última vez, né, que ele participou de um programa de televisão foi justamente da escolinha, nova escolinha, né, onde ele interpretava ali o Nesso, inclusive junto com o Gui Santana, que era do Pânico, né? Os dois ali meio que interagem nesse reboot, né, da escolinha que o filho do Chico Anísio fez lá na Globo, mas ele tá fora da televisão, fez só essa participação em 2019, há 5 anos atrás, né? E ganhou essa homenagem aí da TV Globo, mas ele fica aí fora
de fora do ar, né, e também fora do contato aí com a cidade, preferindo ficar mais afastado e morando no sítio dele em Minas Gerais, desde que a esposa dele faleceu. É verdade, ó, nessa imagem que você tá vendo, a gente vê aí o Nesso, né, e a dona Candinha, interpretada pela Luciana Coutinho, que era a esposa dele na ficção, tá? E na outra imagem que a gente acabou de ver, ó, essa imagem aí você vê, o Pedro Bismarck, que é o ator que interpretou ali o Nesso, o filho dele, que é o músico Pedro, e a esposa Maria, que faleceu, infelizmente. Então, ele acabou saindo ali da televisão, né, foi para um sítio bem no interior ali de Minas Gerais. O Nesso da Capitinga, que era um personagem interiorano, né, brincava muito com isso, brincava muito com aquela sagacidade, com o sotaque, o jeito leigo também de entender algumas coisas. Então ele brincava ali com aquele sertanejo mais antigo, né, que não entendia muito bem as coisas. Então isso acabou popularizando muito o personagem, logo que ele saiu da TV, fez alguns trabalhos ainda na Rede Globo. A atriz que a gente mostrou ali, ela tá bem, ela tá viva, né? A que fazia a dona Candinha, a Luciana Coutinho, dessa imagem aí que você tá vendo, ela tá viva. A gente tá falando da esposa do Pedro Bismarck, a Maria José, né? Que infelizmente faleceu de um infarto. Ele tava ali... a situação dela estava precária, né? O local onde ele morava, esse sítio, eles não tinham acesso à internet quase, né? Era muito limitado o acesso à internet, telefonia também não funcionava. Ele descreveu isso para o Jornal Extra como uma vida de paz e sossego para um viúvo que perdeu recentemente a mulher, né? Ela que faleceu em 18 de maio. Foi realmente triste, já vai completar alguns anos, né, desse falecimento, e esse falecimento, essa perda, acabou levantando aquela dúvida, né? Onde está o Nesso da Capitinga? Por que ele está fora do ar? Então, aparentemente foi uma escolha mesmo dele ficar recluso, né? Viveu esse luto sozinho, com o filho, né? Sem a esposa. Ele que, de certa forma, abandonou tudo na cidade grande para ter uma vida mais ali de paz, né? É claro que ele voltou a trabalhar com a peça do Nesso da Capitinga, os 30 anos de riso. Logo depois engatou ali algumas participações em programas de TV, né, circos. Porém, a gente sabe que fica o luto, né? Pô, perdeu a companheira dele, o lugar já era meio afastado, ele optou por se isolar. E a gente sabe que quando os artistas do Brasil fazem essa pausa sabática, né? Para voltar às vezes é complicado, né? Não é do mesmo jeito, demora, como se você estivesse reiniciando a carreira, claro, com alguns degraus mais à frente, né? Mas tem que ir atrás das oportunidades, dos convites. E é uma pena, porque ele é um grande humorista, né? Eu acho que é aquele humorista mais raiz que não tem que apelar, né? Porque hoje em dia o humor tá meio apelão, né? Inclusive, ele concedeu entrevista pro podcast do Bola, né? Do Bola e o Carioca. Essa semana ele concedeu essa entrevista, ele provavelmente fala, né, mais detalhes sobre essa questão da vida pessoal dele, né, desse afastamento da televisão e também desse trabalho com o teatro, que parece, né, que ele continua fazendo de uma forma mais devagar, né, mas já voltou a trabalhar, assim como você falou, né, em circos também e fazendo algumas participações em peças de teatro. Claro, a gente deseja todo sucesso, como eu disse, fez parte da minha infância, né? Lembro bastante, assim, da época do Zorra Total, e olha que eu nem era tão fã, assim, do Zorra Total, mas o Nécio era sensacional. Eu lembro que quando tinha aniversário, né, essas coisas, na sala sempre ficava a TV ligada no Zorro, geralmente era aos sábados, né? Ficava lá e algumas pessoas mais velhas da família ou algumas crianças ficavam assistindo ali o Zorro Total, e era mesmo um evento do sábado à noite, né? Mas acabou que o tempo foi passando e ele foi caindo em desuso, né? O público não acompanhava mais como antes e as reformulações também não ajudavam. De toda forma, a gente espera ver em breve o Nerso da Capitinga de volta, ou quem sabe outros personagens também, né?
Pedro? Pedro. Do Pedro Bismarck. Pedro Bismarck. Eu ia falar Luciana, que eu confundi com a atriz que fazia a Dona Candinha. Mas boa sorte, a gente espera que em breve ele reapareça na TV, que faz muita falta, tá? O nosso Papo de TV vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente tarde de sexta-feira. Lembrando que eu volto ainda hoje, 15 para 7 da noite, junto com o Guilherme Lima, pra gente fofocar muito, viu? Fiquei sabendo que tem uma bomba de Faustão, viu? A gente vai atualizar pra você no programa de hoje.